abraço para você em todo o Brasil. Tá no ar o Mais Esportes aqui pela Rede Aparecida para 200 cidades, entre elas 19 capitais e ainda para todo o Brasil no sinal pela Parabólica. Tudo bem, Larissa Rodrigues? Boa tarde. Boa tarde, André. Tudo ótimo. Boa tarde para você que acompanha a gente em todo o Brasil. Mais Esportes no ar, cheio de gozo. O final de semana, o sábado, na verdade, foi movimentado, né, André? É, o sábado movimentado na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série D e também na primeira divisão do futebol nacional. Os times que estão na frente, todos venceram. E tivemos goleadas históricas tanto na Série A quanto na Série B, muitos gols. Tem time lá na ponta, os da ponta venceram, não quer deixar o que está na ponta de fato se distanciar. Tá emocionante essa reta final, André. É isso aí, vamos falar também de eleições. Os candidatos do mundo do esporte foram mal nessas eleições municipais que aconteceram ontem. Poucos conseguiram se eleger. Daqui a pouco a gente vai mostrar a votação e a situação desses candidatos do mundo da bola e do mundo do esporte que fracassaram nas urnas. Daqui a pouco a gente fala de Série A, vamos começar o programa falando de Série B. Aqui na tela os resultados. A rodada que tinha começado na terça-feira com a vitória do Asa em cima do Avaí. O São Caetano também bateu o Guaratinguetá e o Goiás e o Bragantino, todos 1-0. Tivemos a continuidade da rodada na sexta-feira. Grêmio Barueri empatando com Joinville em 1-1. Ipatinga e Guarani ficaram no 0-0. América de Natal e CRB empataram em 3-3. Também na sexta-feira, a vitória do Criciúma por 2-1 em cima do Ceará. E o Boa, pelo mesmo placar, bateu o Paraná. No sábado, jogaço, Atlético Paranaense 4, Atlético Paranaense 5, América Mineiro 4. E o Vitória reassumiu a liderança ao vencer o ABC por 1-0, André. E a Rede balançou na Série B do Campeonato Brasileiro na sexta e no sábado. Vamos ver. Na sexta-feira, em Natal, muitos gols entre América e CRB. Isaac, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. Aí apareceu Denilson. O jogador fez o gol do empate. Virou para o CRB. E ainda fez 3-1. Os 3 gols de cabeça. Mas o jogo só termina quando acaba, né, amigo? Isaac descontou para o América. E Lúcio Curió, de pênalti, fez o gol do empate. Fim de jogo, América de Natal 3, CRB também 3. Em São Paulo, Grêmio Barueri e Joinville. William, de cabeça, abriu o placar para o Joinville. Magrão empatou ainda no primeiro tempo. Fim de jogo, Grêmio Barueri 1, Joinville também 1. Em Minas, Boa e Paraná, Toninho de cabeça abriu o placar para o Boa Esporte. Também de cabeça, Amarildo empatou. E teve mais um gol de cabeça no jogo, o da vitória. Toninho de novo. Fim de jogo, Boa Esporte 2, Paraná 1. Em Santa Catarina, Criciúma e Ceará, Oséia de cabeça abriu o placar para o Criciúma. Juca, na cobrança de falta, empatou. E Zé Carlos, sempre ele, fez o da vitória do Criciúma, que passou a noite na ponta da tabela. Criciúma 2, Ceará 1. Em Curitiba, no sábado, o Atlético Paranaense recebeu o América Mineiro em um jogo de muitos gols. Começou assim, com Alessandro abrindo o placar para o América Mineiro. Elias empatando de pênalti. Também de pênalti, Alessandro voltou a colocar o América Mineiro na frente. Marcelo voltou a empatar, 2-2. E estava toma lá da cá, Fábio Júnior fez 3-2 para o Coelho. Mas Marcão empatou. E Marcelo deu fôlego para o Furacão, 4-3. Fábio Júnior empatou o jogo de novo e seguiu assim até os 49 do segundo tempo, quando Paulo Baier fez o gol da vitória dos donos da casa. Atlético Paranaense 5, América Mineiro 4.
No Barradão, foi Elton quem fez o gol que trouxe o Vitória de novo para a liderança da tabela da Série B. Vitória 1, ABC de Natal 0, resultado final. André, que jogo foi esse do Atlético Paranaense, né? Um jogaço. Um jogo de boa qualidade técnica, um jogo de oportunidades das duas equipes, um jogo que prova que, na minha opinião, o Atlético Paranaense está merecendo subir para a primeira divisão do futebol brasileiro. É um time que parte para cima, que não tem medo de jogar. O Elias, o camisa 10 do time, está se destacando bastante. No final do jogo, o Paulo Baia fez aquele gol, mas 80% do gol foi do Elias. Ele pegou o rebote dele depois de uma jogada fantástica que ele fez e a gente vai rever isso aí. Tem o Marcão, que é bom jogador, tem o próprio Paulo Baia. Enfim, o Atlético Paranaense está com um bom elenco para o campeonato. André, tivemos também a vitória do Vitória, que reassumiu a liderança, e outro que está muito bem nesse campeonato é o Criciúma. Será que Criciúma, Goiás, Vitória já estão nessa Série B realmente? Acredito que sim. Pra você, então, já está cravado. A última briga vai ficar na última vaga. Entre o Atlético Paranaense e o São Caetano. Eu vejo o Atlético Paranaense mais forte, você também? Eu vejo o Atlético Paranaense é mais forte. Só que essa diferença de 3 pontos aí tá difícil de tirar. Mas como faltam 10 jogos, eu acho que isso vai acontecer a qualquer momento. E o Criciúma que venceu com mais um gol do Zé Carlos, o que marca esse jogador é barbaridade. O Zé Carlos, ele teve um problema de contusão, ficou algumas partidas fora, o time suportou bem até ser ele, mas com ele o time faz a diferença, principalmente jogando no estádio Heriberto Rilse, lá em Criciúma, na terra do azulejo e do carvão. Vamos acompanhar agora como que ficou a classificação dessa Série B depois de mais essa rodada. A gente falando aqui que Vitória, Criciúma e Goiás já estão praticamente na Série A do ano que vem. Você vê a pontuação dos 3 times. São Caetano tem 52, atrás do Atlético Paranaense com 49 ainda brigando. Segue Joinville, Avaí, Ceará, América de Natal e o América Mineiro. Na outra parte da tabela nós temos aí Boa, Guarani, Paraná, Asa, ABC e CRB. No Z4... esses 4 que devem ir parar na Série C são Guaratinguetá, Bragantino, Grêmio Barueri e Ipatinga, André. Então tá aí. E esse Z4 a tendência de ficar nisso aí mesmo. Se acontecer alguma surpresa, é o CRB, que está muito mal no campeonato. E a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco para falar de Série A. Todos os sábados, 2:30 da tarde, Brasil Off-Road. A adrenalina faz o coração bater mais forte. E na busca por aventura, quem mostra a trilha é a natureza. Seja por diversão ou competição, vamos pisar fundo no Brasil Off-Road. Todos os sábados, 2:30 da tarde, na Rede Aparecida. Estamos em outubro, mês da padroeira do Brasil. Um motivo especial para celebrarmos com fé e alegria tudo o que conquistamos em nossas vidas e na família Campanha dos Devotos. Se você ainda não faz parte da nossa família, venha e participe. Vamos juntos fazer com que o manto da Mãe Aparecida cubra de graça e luz o nosso imenso Brasil. Mais que abençoado, seja você uma bênção. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Feliz construção pra você. Feliz construção pra você. Esse é o nosso compromisso. Semaco. TR Eternite 366, 53,90. Piso extra 45 por 45, vários modelos, 8,99 o metro quadrado. Gravia veneziana, 259,90. Semaco, feliz construção pra você. Começa o espetáculo para todas as cores e torcidas. Entra em campo a seleção Lustol. Tintas para piso, alvenaria, massas acrílicas, corridas, seladores, revestimentos, vernizes e solventes. A Lustol tem um timaço com qualidade superior e economia imbatível. Com a Lustol você ganha sempre nas melhores lojas do ramo.
Olá, você embarca a partir de agora em um novo Da Hora. É isso mesmo, um programa super interativo para quem está de olho no futuro. Ronaldo Félix, Thaliton Andrade e Daniela Rios apresentam matérias sobre moda, tecnologia e comportamento. Toda sexta, 10 da noite, programa Da Hora. Você não perde por esperar. Na Rede Aparecida. Estamos de volta aqui no Mais Esporte para falar da Série A do Brasileirão. Vamos conferir então os resultados dos jogos nesse final de semana, André. Lembrando que a rodada começou na quinta-feira com a goleada da Portuguesa em cima do Sport por 5-1. Coritiba bateu a Ponte 1-0. Flamengo e Bahia empataram em 0-0. No sábado, os outros jogos: São Paulo 3, Palmeiras 0. Santos e Inter ficaram no 1-1. O Atlético Goianiense perdeu mais uma, 1-0 para o Vasco. Náutico 2, Corinthians 1. Outros jogos aí: Grêmio 2, Cruzeiro 1, Fluminense líder bateu o Botafogo por 1-0 e o Atlético Mineiro goleou o Figueirense. Tá errado não, gente. Foi por 6-0 mesmo. A próxima informação, eu errei o jogo do Náutico. Só? Só. Então foi bem essa rodada e seu Cartola também foi bem, que eu sei. Foi muito bem. Eu coloquei o atacante, o Bruno Mineiro, né, da Portuguesa, e me dei bem. Vamos então começar a ver os gols, André? Fiz mais de 100 pontos, mas teve muita gente que pontuou bem também nessa rodada. Tinha muita gente imaginando que o Bruno Mineiro ia balançar a rede, né, André? E teve gente que escalou também o Ronaldinho Gaúcho. Aí se deu bem. O Ronaldinho também foi um dos que mais pontuou na rodada. Mas eu fui muito bem, melhorei minha posição no Cartola. Vamos começar então a ver os gols do final de semana. Destaque para o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Só deu São Paulo no primeiro tempo, com Lucas, Luiz Fabiano, até que aos 34 Lucas recebeu de Jadson. Olha a jogada que ele fez pela esquerda. Deixou o zagueiro no chão, a bola caprichosamente ainda bateu na trave, mas Luiz Fabiano estava lá para completar. Tricolor na frente, 1-0. O segundo gol foi uma pintura. Ainda no primeiro tempo, o Denilson mandou de longe e ampliou. 2-0. No segundo tempo, o Gilson Kleina mudou duas peças na esperança de conseguir ao menos um empate. E o Palmeiras até pressionou, mas aí Arthur, que já tinha cartão amarelo, levou mais um e foi expulso. E a coisa ainda ficaria pior. Kleina fez a última substituição com a expulsão. O que ele não sabia é que Valdívia ia sentir o joelho nesse lance e não aguentaria continuar. O Mago ainda tentou, mas não deu. Saiu de campo e o Palmeiras ficou com apenas 9. Com 2 a mais, o São Paulo chegou ao terceiro gol, aos 24 minutos. De novo, Luiz Fabiano. E ainda podia ter sido pior. Sem mais gols, terminou assim: São Paulo 3, Palmeiras 0. André, falar o que dessa atuação do São Paulo e do Luiz Fabiano? Uma atuação fantástica, atuação de gala contra um time que tem uma série de problemas, que é o Palmeiras. O Palmeiras não ganha um clássico sequer. O Palmeiras tem uma dificuldade muito grande cada dia mais perto da Série B, né, de ganhar dos times que estão melhor na tabela. Por exemplo, se você for olhar, o Palmeiras não é pior do que alguns times que estão na frente dele. Por exemplo, tecnicamente falando, individualmente falando, é melhor do que o Bahia, é melhor do que o próprio Coritiba, é melhor do que times que estão fora da faixa do rebaixamento, melhor do que muitas equipes. Mas aí tem um problema. O Bahia ganha de vez em quando de algum time grande no campeonato. Os times que estão à frente, eles têm um aproveitamento bom. Só que o Palmeiras não ganha de time melhor do que ele. Ele só ganha dos menores. É por isso que está nessa condição difícil no campeonato e quase irremediável. Vamos ver, ainda tem chance de escapar do rebaixamento, mas está muito complicado, principalmente porque perdeu o Valdívia, provavelmente até o final do campeonato. E teve mais gols acontecendo pela Série A, o Santos só empatou. Santos Internacional, aos 15 do primeiro tempo, boa troca de passe dos donos da casa e Bernardo foi quem mandou para o gol. 1-0 Santos. No segundo tempo foi Cassiano quem empatou o jogo e terminou assim: Santos 1, Internacional também 1. Em Pernambuco, Náutico e Corinthians. Chiesa, sempre ele, abriu o placar para o Náutico. 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Guerreiro empatou. 1-1. Contra, no finzinho do segundo tempo, Ralf mandou para o gol depois do cruzamento pela esquerda. Fim de jogo, Náutico 2, Corinthians 1.
no estádio Serra Dourada, Atlético Goianiense e Vasco. O jogo seguiu 0-0 até o finzinho do segundo tempo, quando Felipe cruzou da esquerda e Juninho completou para o gol. Fim de jogo, Atlético Goianiense 0, Vasco 1. No Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Figueirense. A partida, na teoria, já parecia fácil, né? Afinal, o Figueira está na zona de rebaixamento. Mas, na prática, foi ainda mais fácil. Aos 11 do primeiro tempo, Ronaldinho mandou para a área. Achou que era cruzamento? Não. Bateu no travessão e entrou. 1-0 Galo. Aos 23, Ronaldinho cobrou a falta e Hever, de cabeça, fez o segundo. 2-0. Aos 31, mesmo Ronaldinho sofreu a falta e ele bateu rasteiro para fazer o terceiro, 3-0. No segundo tempo, mais um de Ronaldinho, dessa vez na cobrança de pênalti. 4-0 Galo. 5 minutinhos depois, Ronaldinho fez a boa jogada e foi o garoto Bernard quem mandou para o gol. 5-0. E ainda deu tempo de mais um. Carlos César recebeu, driblou o zagueiro e mandou de perna esquerda. E terminou assim, Atlético Mineiro 6, Figueirense 0. André, que jogo, né? Ronaldinho Gaúcho pintou, bordou, deu show, fez tudo nessa partida. Só faltou fazer chover lá no estádio Independência. Aproveitou a fragilidade do adversário Figueirense, que está entregue no campeonato, e deitou e rolou no jogo. Fez uma grande partida o Ronaldinho Gaúcho, ele se emocionou, né? Já que um dia antes o seu padrasto tinha falecido. No primeiro gol ele chorou na comemoração, porque naquele momento ele estava oferecendo gol para o seu padrasto. E o Atlético consegue uma vitória num momento importante no campeonato, porque estava precisando de uma boa atuação. Fazia tempo que o time estava devendo. E se tem que acontecer uma reação, tem que ser a partir de agora. E uma vitória dessa dá motivação para o time se soltar no campeonato. André, ainda dá tempo, além de se soltar no campeonato, de brigar pelo título? Dá tempo. Tem 10 jogos pela frente, tem 30 pontos em disputa. Mas a diferença é o quê? 6 pontos, né? Por exemplo, você está me perguntando se dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de muita coisa acontecer. O Grêmio pode ser campeão brasileiro, o Atlético pode ser campeão brasileiro. O Atlético vai ter um confronto direto contra o Fluminense daqui a 3 rodadas. Então dá tempo de muita coisa acontecer no campeonato. Agora, você acha que isso vai acontecer? Eu acho que não. E a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos com a vitória do líder e falar também quem se deu bem, quem se deu mal aí nas eleições entre os boleiros. Em outubro, a TV Aparecida exibe o especial Cinema da Fé. Filmes que contam a história de grandes santas que fizeram de suas vidas um perfeito caminho a Deus. Hoje, 4 da tarde. Senhores, lhes apresento a África. A primeira parte da trajetória de fé e amor da primeira santa africana. No seu país, você repartia até a poeira, mas aqui é tudo meu. Paquita, primeira parte. Hoje, 4 horas, após a novena da tarde. Viva a alegria da festa da padroeira. Doe-se, entregue, se alegre, sob o manto da Mãe Aparecida. Ligue 0300 210 1210 e venha fazer parte da nossa família. Dos devotos, graça e luz em sua vida. PUC Goiás, excelência em arte e cultura. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Quer aprender uma língua? A PUC Idiomas oferece cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e ainda português.
português para estrangeiros e língua brasileira de sinais. Tudo com padrão de qualidade PUC Goiás. Mensalidades acessíveis, opção de aulas individuais. Venha para a PUC Idiomas. Essa semana, o Goiás de Norte a Sul vai contar a história do Centro de Aparecida de Goiânia, bairro que deu origem ao município. Não perca! Estamos de volta aqui no Mais Esportes, dessa vez para falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos antes, André, só conferir os resultados da Série C, da Série C, né? Aqui na tela. Na sexta-feira, Luverdense 1, Guarani 0, Grupo A da Série C. Tivemos ainda no sábado, Salgueiro e Águia empatando em 1-1. O Icasa venceu Santa Cruz por 3-1. Paysandu 5, 13 da Paraíba 1. Fortaleza 3, Cuiabá 0. A classificação tá assim, André. Luverdense, Fortaleza, Paysandu e Santa Cruz no G4. Seguem Salgueiro, Icasa, Águia 13, Cuiabá e Guarani na zona de rebaixamento. Olha só. Faltam 3 rodadas. Luverdense e Fortaleza estão classificados. E aí Paysandu, Santa Cruz, Salgueiro, Icasa, Águia e até o 13 tem chance de classificação. Só que o 13 nesse momento pode se preocupar até um pouco mais com a faixa do rebaixamento que está bem próxima. 1 ponto de diferença para o Cuiabá e o Guarani de Sobral já está quase rebaixado. E tivemos aí pelo Grupo B da Série C, Vila Nova 0, Caxias 1. Essa partida aconteceu na sexta-feira. No sábado, Santo André e Tupi empataram em 1-1, Chapecoense 3, Brasiliense 0, Duque e Oeste empataram em 0-0. Amanhã, fechando a rodada, tem Macaé e Madureira, o jogo que acontece no Rio de Janeiro. Na classificação, Chapecoense perto da classificação, Macaé ainda vai jogar, tem um jogo a menos, praticamente classificado, Duque de Caxias e Caxias bem encaminhado. Com chances de brigar o Oeste, praticamente eliminado o Vila Nova, daí para baixo, ou do Brasiliense para baixo, os times lutam contra o rebaixamento. O Vila Nova ainda tem uma chance remota de classificação se ganhar as 3 seguidas, mas como não ganhou nenhuma partida fora de casa e ganhar 2 seguidas também é um fato raro no Vila Nova nos últimos anos, como eu não acredito em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, eu também não acredito na classificação do Vila. Vamos conferir então como os times da ponta de cima da tabela jogaram e se venceram. No Estádio Olímpico, Grêmio e Cruzeiro. Debaixo de muita chuva foram os visitantes quem saíram na frente. Anselmo Ramon completou para o gol aos 27 do primeiro tempo. 1-0 para a Raposa. No segundo tempo, o Grêmio foi para o abafo e deu certo. Aos 21 do segundo tempo, Marcelo Moreno mandou por cobertura. Tudo igual, 1-1. Aos 32, Leandro fez boa jogada pela esquerda, mandou para o gol. Fábio deu rebote e Marquinhos estava lá para completar. Terminou assim, Grêmio 2, Cruzeiro 1. No Engenhão, clássico carioca. O líder fluminense recebeu o Botafogo e o jogo foi bom, viu? O Botafogo começou pressionando e Diego Cavalieri mostrou porque está entre os melhores do Brasil ao defender boas bolas no início da partida. Só que no segundo tempo o Fluminense cresceu e adivinha quem fez o gol da vitória? Boa jogada de Wellington Ney, o artilheiro Fred estava lá para completar. Mais uma vitória do líder, Fluminense 1, Botafogo 0. André, Fluminense se deu bem na rodada, continua aí isolado na ponta da tabela. Se deu bem na rodada, mostrou muita eficiência nesse jogo contra a equipe do Botafogo, vence um clássico, ganhou já na semana passada outro clássico, ganhou da equipe do Flamengo, agora ganha da equipe do Botafogo, e isso vai fazer diferença no final. O melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o grande favorito para conquistar o título do Brasileirão mais uma vez. Vamos conferir então como ficou a classificação da Série A depois de tantos jogos, tantos gols. Aqui na tela, o Fluminense segue na ponta, o Atlético Mineiro é o segundo, o Grêmio o terceiro e o Vasco da Gama o quarto. André, será que esse G4 já está definido? Praticamente. São Paulo, Internacional, Botafogo, Corinthians, Náutico, Cruzeiro. Cruzeiro é o 10º. Do outro lado da tabela temos Portuguesa, Flamengo, Bahia, Santos, Ponte Preta e Coritiba. No Z4, Sport, Palmeiras, Figueirense e Atlético Goianiense. Também acho que não sai disso. Você já está derrubando o Palmeiras. Acredito nisso. É muito difícil sair dessa situação, até porque os times da frente também vão
vão pontuar. E o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande de ganhar dos times que estão à frente da tabela. André, ontem foi dia de eleições municipais por todo o Brasil e tinha muito boleiro dessa disputa, né? Alguns se saíram bem, outros foram muito mal. A maioria foi mal. Vamos mostrar os que se elegeram. O mais votado em Caxias do Sul, de todos, não é só de boleiro não, o mais votado, número 1 na votação, foi o Washington Coração Valente, 8.005 votos, eleito vereador em Caxias do Sul. Marco Aurélio Cunha, aquele que foi diretor do São Paulo, foi eleito mais de 40 mil votos pelo PSD na capital paulista. O Tupanzinho, ex-atacante do Corinthians, o Talismã, aquele que entrava no segundo tempo, sempre complicava os jogos, foi eleito vereador em Tupã. Lá, como tem pouca gente, bastaram 908 votos. O Paulo Rink, que jogou na seleção da Alemanha, ex-atacante do Atlético Paranaense, foi eleito vereador em Curitiba com quase 6 mil votos. O Vandic, ex-atacante do Paysandu, foi eleito vereador em Belém, aliás, reeleito, 9.742 votos pelo PP. O Tarcísio, ex-meia, que jogou no Grêmio, também jogou no Goiás, eleito vereador em Porto Alegre com 5.231 votos pelo PSD. O Aurélio Miguel, aquele judoca, já tem muito tempo que ele é vereador lá em São Paulo, foi reeleito mais uma vez, 32.520 votos, boa votação. E o João Derli, outro judoca, eleito vereador em Porto Alegre, teve 4.038 votos pelo PCdoB. Olha só, e muita gente perdeu, muita gente boa. Demir da Guia, que já foi vereador, não se elegeu em São Paulo pelo PR. O Gonçalves, ex-zagueiro do Botafogo, também não se elegeu no Rio, teve quase 5 mil votos e agora há pouco ele reclamou na internet, falou que esperava mais de quase 500 mil de botafoguenses no Rio de Janeiro. O Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, ele teve apenas 211 votos lá em Arara, São Paulo. O Roger, ex-goleiro do Grêmio do São Paulo, Flamengo do São Paulo? Ele tentou ser prefeito em Cantagalo, no Rio de Janeiro, e também não foi eleito. O Dinei, ex-atacante do Corinthians, teve uma votação ridícula. Em São Paulo não conseguiu se eleger vereador. Marcelinho Carioca também uma votação muito baixa. Não se elegeu vereador em São Paulo. Joaquim Grava, médico do Corinthians, era candidato a vice prefeito de São Paulo com Paulinho da Força e não conseguiu ir para o segundo turno. E a Patrícia Morim, presidente do Flamengo, não se reelegeu no Rio. Nosso tempo está acabando, eu vou até citar mais alguns aqui, que não foram eleitos. O Andrade, ex-jogador e técnico do Flamengo, não foi eleito. Fábio Noronha, ex-goleiro do Fla. O Dinho, ex-volante do Grêmio. O Ricardo Pinto, ex-goleiro do Fluminense, do Atlético Paranaense. Patrícia Morim. O Fabiano, ex-atacante do Internacional. O Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio. O Carlos Miguel, ex-meia do Grêmio. O Paulo Roberto, ex-lateral do Atlético Mineiro, também não foi eleito. O Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco. O Gerson Oliveira, ex-presidente do Vila Nova. O Robert, ex-jogador do Santos, do Grêmio e do Bahia. O Adãozinho, aquele que jogou no São Caetano, no Palmeiras e no Goiatuba. O Carlos Miguel, ex-meia do Grêmio e do São Paulo. O Marcelo de Lima Henrique, árbitro de futebol, também não foi eleito. E ainda teve o Ademilson, que foi artilheiro da Série D do ano passado pelo Tupi e ainda joga pelo Tupi. Também não conseguiu se eleger vereador em Juiz de Fora. O que mostra que o povo não está confundindo bola com política. Então vamos jogar bola, gente. Vamos deixar a política para quem entende. Boa tarde para você. O Mais Esportes volta amanhã, 1h30 da tarde.